O Senhor ama aqueles que verdadeiramente o temem e guardam suas palavras, por amor ao Criador de tudo, certo de que são insignificantemente perante toda a criação, não só nesse mundo, mas em toda a galáxia, em todo o universo. Porém, sabedor de que pela sua graça, pela misericórdia, sempre qualquer ser que foi criado por ele pode ser alcançado pelo seu amor e pela sua graça, não por ser um ser superior ou mais desenvolvido, mas simplesmente pelo fato da sua graça e da sua misericórdia. Como ele restaurou a sorte de Israel, ele pode restaurar a sorte de qualquer um que se voltar para ele, certo de que não deixará de ser imperfeito nas suas concupiscências, mas mirando o alvo e prosseguindo para ele, se tornando cada dia um ser melhor. O amor do Senhor por Jacó é descrito aqui no livro de Malaquias, o último dos profetas no Antigo Testamento, narrado antes de entrar no Novo, finalizando assim o Velho Testamento. E no capítulo 1, do versículo 1 ao 3, ele diz: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Ele diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Porém aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Diferente de Esaú, Jacó, ele sabia da sua incapacidade, da sua fraqueza, mas ele nunca deixou de se apegar ao Senhor. Já Esaú confiou na sua própria destreza. E o Senhor reprova, os sacerdotes no livro de Malaquias, esses que deveriam ter uma intimidade maior com ele, porém faziam descaso das coisas sagradas, fazendo de qualquer forma. Ou seja, ao ser levantado Israel como sacerdote, a responsabilidade era muito grande para ser o exemplo pelo qual o Senhor mostraria para todo mundo a glória. E os sacerdotes, ao serem levantados para cuidar das coisas sagradas, também tinham uma responsabilidade muito grande. Então, contra esses, o Senhor diz em Malaquias 1 ainda, no versículo 6, ó filho, o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? E no 9 ele diz: agora, pois, suplicai o favor de Deus que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. No 14, ele volta a dizer: pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Então, quanto a oferecer para o Senhor o que resta, ou oferecer para o Senhor nada menos do que o que sobra, e não o melhor. Então aqui eles faziam, eles cometiam esse desatino, simplesmente pela religiosidade, ou seja, eles faziam os sacrifícios porque tinha que ser feito, como se fosse uma norma, como se tivesse que, como alguém que bate a carteira no trabalho, ou como alguém que faz algo que é lhe imputado, simplesmente
por ter que fazer e não tinham a noção, né, do quão o Senhor, Criador de todo o céu, quanta devoção, quanto respeito eles deveriam ter, ainda mais eles, né, sacerdote. A advertência contra a infidelidade conjugal, em Malaquias 2, no versículo 10 diz, né, não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? E aí, do 10 ao 12, né, ele continua: Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com adora de deuses estranhos. Então, no meio de Judá e de Jerusalém, ficou alguns povos, né? Quando Josué fez aquela guerra e aquelas matanças, né, de povos que cultuavam, que tinham outras culturas, e foi pedido por um momento que fosse aniquilado todos, e alguns ficaram, né, fizeram acordos, ficaram entre os povos. E desses foi dado suas filhas, né, para casar com povos de Israel, não porque o povo de Israel era melhor que eles, mas porque eles tinham outra cultura e não cultuavam o Deus criador de todas as coisas. E essas mulheres depois eles fizeram com que os homens, né, se deixassem ser levados e cultuassem a outros deuses, adulterando, né, o adultério entre o homem que temia ao Senhor, mas depois passou a cultuar outros deuses, e outros que não tinham talvez a noção, né, do quão grande era o Senhor, e realmente não tinha essa ligação, não tinha essa coisa muito bem enraizada, muito bem fundamentada, porque no momento de dificuldade ele não se afastaria, porque para onde ele iria? Mas quando ele tem essa dúvida, ele acaba se apegando a outras coisas, e isso foi feito por eles, né? E isso é narrado aqui. E ainda diz, né, o Senhor eliminará das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta oferta ao Senhor dos exércitos. No 15 ao 16 ele diz: não fez o Senhor um, mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente um. Ele buscava a descendência que prometera, portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então, naquela época era muito comum os homens achar que uma mulher estava burrada, né? Que por algum motivo, né, ele chateava com a mulher e dava uma carta de repúdio e deixava ela, Deus dará, como dizem por aí, né? Ou seja, deixava ela entregue à sua própria sorte. Então vem essa admoestação ali, né, para que não fosse feito isso, porque todos são filhos dele, né? Então tem essa admoestação aqui também contra esse tipo de atitude. E a vinda do Senhor, né, precedida pelo seu anjo, né, pelo seu anjo em Malaquias 3, 1, Malaquias 3, de 1, que diz: eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo, Senhor, a quem vos buscai, o anjo da aliança, a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. No 5, chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros. Esses, né, que profanavam o nome do Senhor com outros deuses, e contra os que juraram falsamente, contra os que defraudaram o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Que eles também oprimiam, né,
os mais pobres, os necessitados, as viúvas, os órfãos, os próprios sacerdotes, né, entregavam coisas que não eram o melhor para o Senhor. E era desde quando nós estudamos lá no Êxodo, e nós vimos Deuteronômio, Levítico, chegou um momento onde foi levantado as pessoas que iam ficar por conta das coisas, né, sagradas e das causas do templo, e aí foi instituído que todos podiam levar suas vidas, né, obter campos, mesmo quando chegaram na cidade prometida e foram distribuídas as terras, e cada um tinha sua propriedade, porém os que ficassem destinados para as coisas sagradas, esses teriam uma oferta que seria traga, né, e um dízimo, uma 10ª parte de tudo que todo mundo produzia, que seja de uma criação, que seja de uma plantação, fosse trago, né, para ser colocado ali perante o Senhor. E era feito por esses sacerdotes o sacrifício, e por eles eram utilizados aquilo ali para sua própria também subsistência, né, como pessoas que cuidavam das coisas sagradas. Então, vindo nessa cronologia de entendimento que a gente vem seguindo, por isso que eu falo não ler a Bíblia ou pregar ou falar, né, pegando partes fora de contexto. Então, quando você vem nessa cronologia, então você passa a entender que essa descrição aqui, ela ainda continua ainda de forma mais clara, né, no que diz o tocante ao roubo, aos dízimos e às ofertas, né? Em Malaquias 3:8, por exemplo, você pode ver que fala assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubeis e dizeis: em que te roubamos? No dízimos e nas ofertas. Aí ele diz aqui no 10: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vos serei numa terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. A ideia era trabalhar com o suor do seu rosto, né? O que você adquirir pela sua capacidade, pela sua força, que o Senhor abençoou, te deu saúde, né? E te criou com toda o discernimento, toda a capacidade, e você pegava aquela parte e destinava ali para as pessoas que cuidavam das coisas sagradas, né? E isso, nessa época, nem falava em dinheiro, falava em posses, né? Coisas que você desempenhava, se você cuidava de animais, que fosse a 10ª parte, se você cuidava de um plantio, que fosse a 10ª parte. E isso também seria de ajuda, né, para as viúvas, para os órfãos que iam ali no templo procurar, né, um auxílio, procurar a quem? Ao Senhor. E através daquelas pessoas ali que foram colocadas ali para ter esse discernimento, elas pudessem, né, ser ajudadas. E não que fizesse o que estava sendo feito, estava sendo dado o que estava sobrando, o que não estava, ou que estava sobrando, ou que estava imperfeito, ou que eles não queriam, então davam, né, como se Deus precisasse disso. E quando as pessoas que realmente precisavam, eles simplesmente viravam as costas. Então tem um chamado aqui, né? E se fosse feito do jeito que o Senhor desempenhou, todas as nações viriam como o Senhor abençoava aquele povo e como as coisas eram decididas de forma sábia. Porém, eles não assim o fizeram. E aqui nós vemos a diferença entre o justo e o perverso, né, em Malaquias 3:13, de 13 a 18. Então, só finalizando esse pedaço, porque esse pedaço que nós terminamos de falar, ele é muito usado hoje, né, sobre você levar o dízimo e a oferta para a igreja. Não estou falando aqui que seja equivocado ou não quero entrar nesse mérito dessa questão, porque cada um interpreta do jeito que deve, que ele acha consciente interpretar, e ele tem para com Deus. Eu só falo que
dentro da leitura que eu fiz aqui, começando de Gênesis, né, e fui lendo até findar o Antigo Testamento aqui em Malaquias, eu vi cronologicamente que teve esse preceito de sempre pegar aquela parte, né, que você produziu, dá para você também não ter no coração aquele apego, né, aquilo o fruto das suas mãos, para você saber que é o Senhor que abençoa, e se Ele não te abençoar, não adianta você fazer estripulias, você dá de coração e aquilo ser usado de uma forma correta para ajudar os necessitados, as viúvas, preferencialmente, os órfãos, e ser também feito, né, os sacrifícios nos dias e como os ritos, né, eram feitos. E aí agora a diferença entre o justo e o perverso, que é dito em Malaquias 13, de 13 a 18, diz: a vossa palavra foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vos dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar, né? Que proveito tem cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputarmos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atenta e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão para mim particular, tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu até falo que, como lei universal, todo mundo tem a sua sorte, né? Após a desobedecer ao Senhor, todos ficaram entregues à sua própria sorte. E como 7 estrelas no céu, né? O Órion, os signos do zodíaco, a maré em sincronia com a lua e todas as outras leis que regem o universo, o homem, ele também ficou entregue à sua própria sorte, à natureza das coisas. Porém, o Senhor ele pode intervir em qualquer momento a favor daquele que o intercede em um momento difícil. E ele pode se voltar para ele. Ele pode intervir ou não na sua história, mas ele sempre pode voltar para ele no que diz principalmente respeito à sua alma. Porém, e o que não tem, os que não temem? A quem eles recorrem? Todos vão ter um dia mau. Os que o temem, vai se voltar para ele. E os que não temem, infelizmente, vai se voltar para quem? Qual foi o maior erro de Saul? Rei Saul. No momento difícil, o medo fez com que ele desobedecesse. Ele temesse. E isso fez com que ele desobedecesse, porque ele não acreditava. Já Davi não. Mesmo no momento mais difícil, ele se apegava ainda mais, porque ele sabia que não tinha para onde correr, não tinha onde buscar. Para quem? Para uma feiticeira? Para alguém carnal como nós, limitado? Ou para algo que foi criado por ele, obra ou obras de nós mesmos, né? De humanos? Então essa é a diferença. E o sol da justiça e o seu precursor, né, é findado aqui, né, Malaquias e o Antigo Testamento, dizendo no capítulo 4, que finaliza o Antigo Testamento e o livro de Malaquias: pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem o abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como um bezerro solto nas estrebarias. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei
de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei, ó o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, nós chegamos aqui no final do estudo do Antigo Testamento e com esse livro de Malaquias nós percebemos que o Senhor ele tem todo um processo, desde Gênesis, da criação, onde ele criou o homem para ter relacionamento com ele. O homem, ele desobedeceu porque o mal era externo a ele, a serpente. E uma vez que essa serpente entrou na mente, através de Eva ali, mas significando a raça humana, entrou na mente dela e após ela comer o fruto, que não é uma coisa, é uma metáfora, né? Não é uma coisa que todos imaginam aí, fica pensando qual fruta foi e tal, mas na verdade ela colocou para dentro o mal, e o mal passou a fazer parte do homem. E agora existe uma disputa sempre entre o negativo e o positivo, o sol que se vai e a escuridão que chega, que é a falta de luz, o positivo e o negativo, ou seja, a falta de luz é treva, e a maldade, né, e a bondade. Então, quer dizer, o homem ele começou a ter com o livre-arbítrio, a ter o conhecimento entre o bem e o mal. O mal ele não tinha dentro, e agora ele tem. E a única forma do pai ver esse indivíduo é através do seu filho. Ou seja, o quanto mais ele colocar de Cristo dentro dele, e por isso ser cristão, né, ele vai ser enxergado pelo pai. Ou seja, agora você vai colocar o bem e não que vai combater com o mal que antes foi colocado lá na desobediência. E aí vai fazer com que você a cada dia vai se tornando cada vez melhor e vai fazendo esse equilíbrio, porque o mal já está lá dentro. E aí você vê no Êxodo as admoestações do povo, depois vem através do sacerdócio, vem através dos profetas, vem através dos reis, e ainda você percebe que os profetas foram os únicos que mantiveram uma linha um pouco mais, vamos dizer assim, reta, né? Sem muitas discrepâncias em relação ao Senhor, ou seja, eles conseguiram ter intimidade com o Senhor, porque o sacerdote, às vezes, nem temer eles conseguiam, porque eles faziam coisas que eram assim, para pessoas, né, que era para ter conhecimento de coisa sagrada. Então você vê que é muita coisa que era feita, às vezes, à base da religiosidade. Porque quando você conhece realmente Deus, o Criador de tudo, Deus verdadeiro, você continua ainda imperfeito, você continua sabendo que você é humano, você fica nervoso, você perde a cabeça às vezes, você faz besteira, você erra, você se equivoca, mas num dia mal seu, você tem a consciência de que não tem para outro lugar para correr se não for para Ele. Não tem a quem buscar se não for por Ele. E quando Ele não responder, você sabe que você tem que esperar em silêncio, porque às vezes o silêncio dele é a melhor resposta. E você não tem que procurar outra coisa. Você não tem que ficar desesperado, você não tem que ver um testemunho de alguém, porque aquilo vale para ele. Se aquilo te dá força é porque você não acredita. Porque Deus, Ele criou todas as coisas. E quando você vai atrás dessas coisas, por mais que elas te ajudem por um tempo, te dá força, mas depois se esvazia. Agora, quando você tem esse discernimento, você tem essa certeza, você não vai te nubiar. Por parte do exército de Saul se foi e ele ficou perdido. Que fossem todos e ficar só ele, que até os filhos deles o abandonassem, como aconteceu com Jó. Porque Deus poderia dar a vitória para ele sozinho. Como depois ele conseguiu vencer, mesmo com um pouco de exército que ele tinha? Porque Deus queria mostrar que ele precisava que ele confiasse para ele ser rei sobre Israel. E aí você vai vendo reis se levantando e caindo,
né? E até Davi cometeu seus equívocos também, mas ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele sabia o quão miserável ele é, ele tinha essa consciência. E ele sempre voltava-se para o Senhor e temia o Senhor de verdade e tinha certeza que ele era o Criador e o detentor de todas as coisas. E depois o povo volta a errar, é levado para a Babilônia. Em todo o estudo que a gente fez até aqui, o Senhor admoesta ele, mas restaura a sorte dele, porque no meio daquele povo tinha pessoas que se voltavam para o Senhor. Tinha pessoas que não iam na ideia dos demais, que era a maioria, pelo que se pode perceber. Depois o Senhor restaura, mesmo que em outras gerações de pessoas talvez que temiam a ele restaura a sorte de Israel. E aí vem agora os livros dos profetas, né, falando sobre os pecados de Judá, os pecados de Jerusalém, o pecado do povo de Israel, maior porque Israel foi levantado para ser sacerdote do mundo, para através dele Deus mostrar, né, a sua glória e tudo que ele fazia através de Israel. E Israel acabou se prostituindo, né, se adulterando, quer dizer, se deixando corromper, se deixando levar por outras culturas, e num momento ali de dificuldades, né, buscando em outras fontes que não o Criador de todas as coisas, que sabem de todas as coisas. Nenhuma decisão que o homem tomar, se não vir de Deus, dificilmente ela será a melhor. Porque só ele sabe de todas as coisas. E o homem ele tem o mal dentro dele. O desígnio do coração dele é mal. Uma vez que ele colocou esse mal para dentro dele, ali no Éden, ele foi afastado de Deus. E era como se ele devolvesse a chave para que o mal tivesse o poder novamente. E aí ele vem agora e já começa a fazer o prenúncio que vai acontecer agora no Novo Testamento, que nós vamos começar a estudar, que é mandar o seu filho, o Messias, o Cordeiro, né, para ser sacrificado, para não mais o homem precisar sacrificar um animal ou fazer algum sacrifício, porque agora o seu filho vai morrer. E agora, somente através da graça, você pode alcançar. Porém, colocando um pouco de Cristo dentro de você, você nunca vai ser igual a Cristo. Mas sempre que você procurar, né, parecer com Cristo, por isso ser cristão, você vai conseguir atrair que Deus olhe para você, que Deus consiga enxergar você. E através disso, nós vamos começar a estudar que vai ter os dois mandamentos agora que vai sobressair, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. E uma nova caminhada, olhando para Cristo. Por isso, justo, de justificado por Cristo. Ímpio, por não conhecer a Deus, por não olhar para Deus, por não acreditar em Deus como Criador de todas as coisas. Não por cometer equívocos, porque todos nós cometemos. E ao fazermos isso, ao procurar ser cristão, né, nós seremos atraídos para poder levar essas boas novas. E não por ser melhor que ninguém, porque não existe isso. Todos nós, seres humanos, são iguais. Alguns pecados vão ter consequências piores que as outras, mas todos nós erramos o alvo. E o objetivo é atingir o alvo. E morreremos nessa busca, mas não podemos desistir, porque só assim podemos ser melhor do que somos. E sempre olhando e buscando a Cristo como nosso líder, como nosso autor e consumador, né, da nossa fé. Né?